Eu confesso que trabalhar com sonhos não é uma tarefa fácil. Com essa porta maravilhosa que é de 5,30 metros de altura, toda fabricada em ACM. Aqui é a cor Dark Grey, que é um grafite, e nós introduzimos esse puxador de aço inox com pintura preta para compor também com as esquadrias da casa, toda no preto também. E compôs perfeitamente com todos os outros elementos aqui da fachada. A utilização do vidro incolor, além de trazer integração aos ambientes, aqui na escada e no guarda-corpo do mezanino, trouxemos também sofisticação e leveza, uma combinação perfeita com o quartzo branco da escada. Em um projeto como esse, que a proposta é o conceito aberto, nós garantimos com uma porta de 4 folhas a integração da sala de jantar com o espaço gourmet. E o espaço gourmet com a área de piscina, garantimos com essas duas portas, uma porta de 6 folhas e essa de 3 folhas, que dá maior Gente, estamos aqui hoje para mais um Pode Sexo, Pode Tudo. Eu sou Nairacir Gervásio, médica sexóloga. Esse é um programa, um bate-papo que traz conhecimento, informação e debate sobre sexualidade para pessoas cis, trans, não binárias, para pessoas com relacionamentos homo, hétero, bi, pan, afetivo e para jovens e adultos de todas as idades. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que a energia sexual é uma energia de criação e é para todas as pessoas. O nosso assunto de hoje é um assunto polêmico, mas não menos importante, que é sobre educação sexual na infância e na adolescência. E para a gente falar sobre esse assunto tão importante e que é importante para a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes e para todas as famílias, a gente trouxe aqui uma convidada muito especial, que é a doutora Michele Tomás. Ela é pediatra, neonatologista, faz pediatria integrativa e ela também é gestora de uma escola bem conhecida aqui em Macaé, uma das melhores escolas da cidade, por sinal, que é a Escola Alfa, né? Muito obrigada, Michele, por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante, né, na vida das famílias. Eu que agradeço. Eu acho que assim, é de fundamental importância a gente estar abrindo espaço, né, para esse diálogo e essa comunicação que é super necessária. Obrigada. Obrigada, minha querida. Bom, quando a gente fala em educação sexual, é muito importante que a gente antes fale um pouquinho sobre a diferença de sexo e sexualidade. Exatamente. Né? E como a sexualidade ela é construída, porque ela é uma construção. Então, assim, o sexo é o que diferencia indivíduos macho e fêmea e também se refere ao ato sexual em si, que é uma forma de manifestação da sexualidade. Porque a sexualidade, na verdade, ela tem fatores físicos, biológicos, culturais, sociais, enfim, ela é o que nos representa enquanto pessoas, né, na nossa relação com o nosso eu, na forma de encarar a vida, na forma de se relacionar com o nosso próprio corpo e com as pessoas de uma forma geral, né, nossa vida relacional, com o vizinho, com o amigo, com o parceiro, com o filho, enfim, com tudo isso. E o sexo, ele é uma forma de manifestação dessa sexualidade. Agora, como que essa sexualidade ela é construída? Na verdade, ela é construída por vários pilares, como eu já coloquei aqui, né? Mas, assim, uma das coisas importantes é o microambiente social que a pessoa vive, ou seja, o ambiente familiar. É um microambiente. Quais são as tradições e ancestralidade daquela família? Né? Essa ancestralidade, esse microambiente, ajuda na construção dessa sexualidade. Quem foram os referenciais de homem, de mulher, né? Os exemplos que aquele indivíduo teve,
né, desses arquétipos para a construção dessa sexualidade. Outra questão é o contexto geográfico, social em que esse indivíduo vive, né? Um indivíduo que vive, por exemplo, lá em países orientais, tem toda uma característica não só geográfica, mas cultural forte, que vai influenciar nessa sexualidade. E também qual é a religião dessa família, desse núcleo social, que também interfere em hábitos culturais, sociais relacionados à expressão dessa sexualidade, né? Então, na verdade, isso são, vamos dizer assim, o conjunto de coisas que vão interferir na construção, desde o nascimento ao longo do crescimento desse indivíduo, da sua sexualidade. E aí, a gente, né, começa na nossa primeira pergunta, né, que assim, que faz assim, já é uma provocação, né, uma pergunta e ao mesmo tempo é uma provocação, né? Educação sexual, Michele, na sua interpretação, é papel da família, é papel da escola ou é papel dos dois? Olha, a formação de um indivíduo, de uma criança, depende de uma aldeia, né, para se criar uma criança. Então, ou seja, só dessa resposta, a partir daí a gente já inclui todos os âmbitos da sociedade nessa responsabilidade da educação sexual. Não só a família, como a escola, que também faz parte desse ambiente onde a criança se insere, é muito importante para estar presente na educação sexual. Então, eu acho que em ambos os lugares. Não é que assim, mas assim, você já viu que às vezes acontece o seguinte, às vezes a família se posiciona da seguinte forma, não, é a família que tem que cuidar disso. E às vezes a família não sabe lidar com isso, fala assim, não, eu não tenho que fazer isso é papel da escola, né? Então, na verdade, eu absolutamente concordo totalmente com você. Na verdade, necessitaria uma parceria de família e escola. Porque precisa haver um diálogo entre essas duas partes, né? Para que haja uma concordância até da maneira como que se aborda o tema. Se a gente acabou de falar de que a questão religiosa, familiar, quer dizer, a gente não pode pensar que a escola pode de forma alguma substituir a família. A família é um núcleo social que tem que ser respeitado. Exatamente. Né? Senão você acaba fazendo um debate de ringue, né? Mas a educação sexual, ela não é só falar sobre sexo, né? Perfeitamente. A gente, aí por isso que acaba gerando um certo conflito de ideias e interesses que fazem com que as pessoas se retraiam e impeçam de haver uma educação sexual fora de casa, porque há um medo de que ali seja instituído uma noção sobre sexo precoce e tudo mais. Pelo contrário, a educação sexual ela se faz justamente para a proteção, principalmente da infância. Perfeito. Então, não importa a religião, a maneira com que você encara essa questão sexual, é que, na verdade, a educação sexual, ela protege a criança de abusos, né, estupros e situações que estão, na maioria das vezes, inseridos em contextos mais próximos da criança. E que a escola tem um papel fundamental na proteção. Que em muitos casos, assim, estatísticas comprovam, né, que existem, a maior parte dos abusos acontecem em ambientes familiares àquela criança. Então, se você não tem um outro ambiente onde a criança se sinta confortável para poder expor ou para estar aberta à comunicação sobre isso, então a criança está vendida. É verdade, ela não tem a quem recorrer. Não tem a quem recorrer. É uma coisa que eu achei bem legal, que eu até comentei com você no outro dia, né, do vídeo, né? Quando você ensina uma criança quais são as partes dela que são privadas, quais são as partes públicas, né? E como que ela lida, né? Que ela não deve deixar que ninguém toque nas suas partes privadas. Isso vale, não é só para as pessoas de fora, isso vale inclusive para os amiguinhos da escola. Exatamente. Então, na verdade, entra em contexto com o que você acabou de falar, de estar protegendo essa criança, que ela está sendo munida de informações que vão a proteger de ser estimulada sexualmente até precocemente. Exatamente. E isso também faz parte, a educação sexual faz parte do
cuidado, do autocuidado. E a saúde, ela está muito ligada com o autocuidado. Perfeito. Se você não desenvolve essa capacidade de olhar para o seu corpo, saber o que você sente, entender o funcionamento dele, não precisa ser o seu funcionamento sexual, o funcionamento, Sim. as excreções, né? Os seus hábitos, o seu jeito de ser, o seu olhar para o espelho, saber como você é, que você não é igual ao amigo, que você é diferente, que você é especial. Cada indivíduo é de uma forma. E cada indivíduo é especial na sua forma de ser. Na sua forma de ser. E isso é educação sexual. Sim. Então, e aí você parte de relações, às vezes, abusivas, até entre pares. Não precisa ser entre pessoas de idades diferentes. Sim. Você parte para relações respeitosas e saudáveis. A permissibilidade, né? E ensinar a criança isso. E aí você transfere isso para a sociedade como um todo e você traz uma sociedade muito mais saudável. Não tenha dúvida. Né? É muito comum nas famílias, às vezes, você fazer troca de presentes por afeto, né? Sim. Dar um presente, vai lá e dá um beijinho, né? É o tipo da coisa que não deve ser estimulada. Porque, na verdade, você está estimulando essa questão da troca, né? Que, às vezes, essa criança vai aprender e vai levar para outras situações. Ela ganha alguma coisa dando alguma coisa do corpo dela, né? Como se fosse uma moeda de troca. Exato. Isso também é educação sexual. Também é educação sexual, né? Tem diversos aspectos da vida que a gente não consegue se dar conta que isso é educação sexual. E esse tabu de dizer que a educação sexual pode promover a transexualidade, a alteração de desejo sexual e tudo mais, isso é uma visão desviada. É uma visão desviada. É um viés alterado de, às vezes, um conservadorismo, né? Perfeito. E o conservadorismo nos tolhe, às vezes, de conhecimentos que vão nos proteger enquanto infância. Até porque a informação ela vai chegar. Exatamente. A informação, ela hoje está disponível na internet, assim, no celular, na mídia, na televisão. Você vê que as músicas, elas vêm com contexto erótico, às vezes até baixo, né, num nível ruim. Essa informação, ela vai chegar para a criança de qualquer jeito. Agora, como que ela vai ser interpretada por essa criança é onde talvez a educação sexual, ela chegue, colocando as coisas nos seus devidos lugares, esclarecendo e trazendo uma informação de qualidade, numa linguagem adequada e com uma pessoa que está preparada para isso, né? Porque a gente não fala em educação sexual como uma aula expositiva feita por um professor de ciência ou biologia. Não é disso que se trata. Não é só disso, né? Não é só disso. Você até pode fazer isso, mas não é só disso. É trazer para o debate, né? E quando você abre o debate e que você tem um conteúdo programático que foi pensado pedagogicamente para aquela situação, você tem a condição de preparar e trazer um debate, às vezes com um filme, às vezes com um conteúdo, um desenho, né, qualquer conteúdo. E tudo apropriado para cada idade, né? Perfeito. Por exemplo, conteúdos, músicas de conteúdo erótico, programas, é claro que devem ser protegidos para que a criança não tenha essa exposição. Sim. Porque tudo isso pode alterar até mecanismos hormonais. Né? A gente já havia conversado sobre isso. Sim. Que alteram mecanismos hormonais, gerando uma precocidade da puberdade. Ou seja, provocando liberações hormonais e amadurecimento de órgãos e tudo mais, que não estão prontos ainda por conta do estímulo. Não só esse estímulo sensorial, que são os sentidos, visão, né? Sensações, programas e tudo mais, assim como a alimentação. Hoje em dia a gente tem muito aditivo no alimento que gera hormônios. Sim, a soja, né? O leite de soja mesmo. Exatamente, que podem gerar essa puberdade precoce. E isso tudo pode gerar consequências na vida, né? Então é claro que a gente deve proteger a infância, mas a gente sabe que a exposição na internet é muito grande, adolescentes estão aí vivenciando conteúdos que não são próprios para a idade dele. Se você não ensina até ele a selecionar o que ele vai assistir, perfeito, ele não vai saber. Aí o pai fala assim, não, eu bloqueio os computadores celulares. Mas assim, tem o celular do amigo, tem o computador do pai do amigo. E aí? Que está livre. Está livre. Então, se você conversa com seu filho, tem um diálogo aberto, o mais importante de tudo, para mim, fundamental,
é a família ter um diálogo aberto, né? A gente estava falando aí sobre a questão, né, diversas coisas práticas da vida, do dia a dia da criança, né? O que fazer em casa com seu filho em relação à educação sexual? Você deve fazer sexo na frente do seu filho? Jamais. 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 Aliás, idealmente protegê-lo disso. Pais, você estava comentando, né, dos pais que têm os filhos que dormem no mesmo quarto. Exatamente. Nesse momento, assim, na hora que tiver o desejo sexual normal do casal, é retirar os filhos do quarto. Ou vai para a sala, deixa eu ver. Sala. Ou vai para a cozinha. Dá até para trocar o lugar. Arruma um canto. Porque a criança não tem a capacidade de entendimento até a nível neuronal. É maturidade assim, psíquica. Porque existe um eixo, né? Neuro, endócrino, imuno, sistema digestivo. A gente é um sistema. Então, para a gente amadurecer essa capacidade até cognitiva de entender as relações sexuais, a gente precisa tem toda uma cascata de liberação hormonal. Sim. Mielinização neuronal do córtex frontal, para que você consiga entender todo esse processo. Tem crianças que ficam traumatizadas de verem os pais tendo relações. Exatamente, porque não entende, acha que é um ato de violência. Exato. Sai daquele contexto da vida dela. Então, não é bom, né, você expor. E a educação sexual não é isso, não é exposição a sexo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. É diferente. Né? Perfeito. E assim, pessoas habilitadas, né? Essa discussão da educação sexual nas escolas é uma coisa muito recente, né? Então, na verdade, a sociedade, de uma forma geral, precisaria também se preparar para isso, né? Ter pessoas habilitadas pedagogicamente para assumir esse lugar. Treinamento, né? Treinamento. Pessoas habilitadas, sexólogos, psicólogos treinados nessa questão, fazer treinamentos nas unidades escolares, haver documentos e tudo que possam ser respaldo disso. E existem muitas pessoas capacitadas para isso. Sim, e isso é um estudo que, apesar de não estar implementado, que ainda tem muita discussão na sociedade, ainda tem, como você colocou muito bem, conservadorismo, então tem pais que abominam né, totalmente a ideia de ter uma grade de educação sexual na escola, né? Mas aí a gente tem que falar, claro que isso é polêmico, mas a gente tem que falar que justamente as crianças que não aprendem nada são as mais suscetíveis verdade. ao abuso. Tem trabalhos que mostram e isso. Por mais que você na sua casa esteja vigilante, você saiba que na sua casa não tem esse risco, as pessoas que entram na sua casa, que convivem com você, não tem esse risco, apesar de que nunca a gente deve botar a mão no fogo por ninguém. Sim. O índice de o risco nunca é zero. O índice de abuso infantil é muito alto, estatísticas provam que a maior parte desses abusos ocorrem em ambientes domiciliares, na casa da criança ou em ambientes familiares dessa criança, ou seja, casa de tios, parentes. Então, se a criança é impedida de aprender a se defender ou a ser alertada para que aquela parte do corpo dela não deve ser tocada sem consentimento e que, se acontecer algo, ela tem a liberdade para falar com os pais, ela vai ser uma vítima de abuso. É verdade. E a gente vai falar um pouco sobre vítimas de abuso, né? O que leva isso, né? É verdade. Vida, né? É verdade. E assim, como que a educação, na sua visão, a educação sexual pode ajudar nesse processo de autoconhecimento? Pois então, a gente já estava falando que educação sexual, né? A sexualidade é a relação consigo, com o mundo, né? Então, sendo assim, o autoconhecimento sobre o corpo, sobre o que sente, como agir, a atitude que você leva para o dia a dia, são fundamentais. Como é que, se você não se conhece, como é que você se relaciona com o outro, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. E qual seria o papel dessa educação? A gente já falou um pouquinho disso, mas acho que a gente pode explorar um pouquinho mais. Qual seria o papel da educação sexual na prevenção do abuso sexual na infância e como pode auxiliar as crianças a se manifestar quando acontece essa situação de abuso? Em primeiro lugar, é a relação familiar ser uma relação aberta, né?
de você possibilitar o diálogo, né? Em segundo lugar, é justamente ensinar essa criança quais são as partes que são privadas, quais são as partes que são íntimas. Desde de crianças pequenas, quando começam a escola, você pode ensiná-las isso. Porque quem pode mexer na sua parte íntima? A mamãe, o papai, né? A tia que cuida, que né? cuida. Fulano, ciclano, você pode fazer algumas brincadeiras, algumas coisas. Então, lúdico, né? Usar o lúdico, né? Exatamente. Aquela brincadeira da bonequinha que você bota, olha, aqui pode, aqui não pode, né? Exatamente. Então, e normatizar os termos, né? Você não precisa ficar criando apelidos para os lugares. Você pode falar no nome. A gente não fala aqui é o cotovelo, aqui é a mão. Por que você vulva, pênis, por que você tem que ficar inventando termos, né? Ah, a bonitinha, cadê a bonitinha dela? Dá um nome ela certo. Ela não vai saber, né? Dizer onde que passou a mão dela. Na bonitinha. Acho que assim, normatizar o máximo possível, né? É uma parte do corpo como outra qualquer. Ela só tem que ser cuidada e por ser uma parte privada, ela não está aberta ao toque de qualquer um. E por que não está, né? Porque a criança não está preparada para o desenvolvimento do prazer naquela região, que ela pode proporcionar, mesmo na infância, né? Só que não é o momento de você ligar certas e pode ser traumático demais. Pode ser traumático. Exatamente. A gente fala muito do abuso sexual em meninas, né? Mas o abuso sexual em meninos também é uma temeridade, porque assim, os meninos muito menos do que as meninas vão falar que foram abusados. Com certeza. Até porque na sociedade que a gente vive hoje, se considera que se teve algum estímulo na região anal, é porque é um homossexual. Então a própria criança vai se sentir muito envergonhada de dizer que foi tocado numa região que o tornaria a mulherzinha, né? Isso num contexto da nossa sociedade que culturalmente tem esse pensamento. Porque, assim, é importante a gente falar que a região anal é uma região erógena e que um homem que gosta de estímulo anal, isso não faz dele um homossexual. Isso é importante que fique claro. Mas como existe esse pensamento na sociedade que a gente vive, esse menino ele vai ter muito mais dificuldades que uma menina para dizer que ele foi abusado. Até as próprias meninas, quando mulheres, elas não falam. Não falam. Ninguém fala. Porque existe uma culpa. Vão dizer que foi culpa dela, que ela provocou. Tem isso. Exatamente. Tem isso. Ainda tem esse machismo, né? Porque aconteceu porque você deixou, porque você abriu a guarda, porque você provocou, né? Tem esse pensamento. Exatamente. Muito show. E assim, educação sexual, ela também pode ser muito importante na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e também numa gravidez indesejada, né? O que você acha a respeito disso? Então, de acordo com as fases da idade, né, a gente pode ir aprofundando no conhecimento, né? As primeiras etapas da educação sexual se fazem a partir do conhecimento do corpo, do respeito, da divisão, da singularidade, né, de cada um ser diferente. O corpo é meu, eu só pode mexer quem eu deixo e tal. O coleguinha não pode vir me abraçar se eu não deixar, o tio não pode vir me abraçar, me beijar se eu não deixar. E a partir das fases mais avançadas, na pré-adolescência e adolescência, é o momento justamente de já expor um pouco mais das relações, o que pode ser bom, o que pode ser ruim, né? As doenças sexualmente transmissíveis, se você não explica que elas existem, como que vai ser? Como que vai saber? Como que vai saber? Porque o jovem, ele é imortal. Sim, ele não tem noção de nada. Ele é imortal, ele nunca acha que vai pegar nada, que vai ter nada. Então, se você não tem uma educação de mostrar, de apresentar os riscos e as doenças que são presentes, né, sexualmente transmissíveis, eles nunca vão se proteger. E aí eu posso até contar a minha história, né? Assim, eu menstruei com 9 para 10 anos, bastante precoce, e eu tive a minha primeira relação sexual com 13 anos.
Bem cedo. Bem cedo. Eu podia ter engravidado. Eu dei muita sorte. Essa que é a verdade. Porque, assim, foi uma primeira relação sexual com uma pessoa que eu amava, era uma pessoa que também me amava. E, assim, e era uma pessoa muito cuidadosa, né? Só pra você ter uma ideia, ele dizia assim pra mim: eu não posso te engravidar nunca, porque você vai ter um futuro brilhante, eu não posso atrapalhar isso. Bonitinho. Não, tive muita sorte. Então, assim, foi de uma forma muito legal, muito bacana, romântica, foi assim, história de amor, love story. E não engravidei, porque também era um parceiro que queria que a coisa não acontecesse numa hora que não fosse adequada, né? Mas tinha o conhecimento, né? Tinha o conhecimento que é aquela relação sexual, porque às vezes o jovem precocemente nem sabe que nem sabe. Se não foi ensinado, é verdade. Não sabe. Não sabe. Então, houve alguma educação sexual nesse conjunto aí. Que não foi da parte da minha família, veio dele. Foi dele. É hora de buscar lá. Onde você aprendeu isso? Foi dele, entendeu? Então, assim, mas você sabe que essa história que eu contei aqui, minha, não é o que acontece na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, a adolescente acaba engravidando, muitas vezes a adolescente pega uma doença, uma infecção, né? Uma infecção sexualmente transmissível, e aí isso vira um problema que pode depois impactar o resto da vida daquela adolescente, né? Que vai ficar ressabiada de ter outras infecções sexualmente transmissíveis, que vai ficar impactada na sua sexualidade, porque teve um primeiro evento traumático, às vezes uma primeira relação já engravida, né? Então, cria toda uma questão aí que vai se perpetuar pela vida inteira daquela jovem. Então, realmente, uma orientação e uma informação que vai impactar e que pode impactar uma vida inteira. Então, ela é necessária. E a prevenção da gravidez na adolescência é fundamental de impacto na sociedade, porque é um ciclo, né, de gerações. Muitas vezes acontece, a menina adolescente engravida, tem um filho. Esse filho, às vezes menina também, engravida também, porque Sim. não há um freio. Aí a gente fala até de ancestralidade, né? Porque isso é muito comum. As mães vão repetindo isso de mãe para filha. Porque é o padrão conhecido. Sim. Entendeu? E aí eu estava conversando com umas pessoas outro dia, falando sobre padrões, né? Eu não quero que o meu filho, eu ensino, eu não quero que ele seja homossexual, eu ensino. Aí eu falei assim, sabe, são coisas que não se ensinam. Não, meu Deus do céu, como é que você vai ensinar alguém a não ser homossexual? Isso não existe. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Mas que seja, mas eu acho assim que o mais importante de tudo é a gente, como pais, olhar para nossas relações amorosas. Perfeito. Como é que está o meu relacionamento com o meu marido? Perfeito. Se é uma relação desastrosa, abusiva, é isso que você está ensinando. Violenta, você acha que seu filho vai querer aquilo? Ou ele vai repetir, ou ele vai querer o extremo oposto. Sim. Então, na verdade é isso. Se a gente tem que olhar, tudo que a gente ensina para o nosso filho é mais por exemplo. Até quando você não ensina, você está ensinando no seu exemplo. No seu exemplo, entendeu? Então, não adianta você ensinar, eu não quero que seja, eu quero que seja. Acho que isso não... Aí, nessa sua fala, você já levantou 2 pilares que eu falei no início lá da construção da sexualidade. Você falou do microambiente familiar. Exatamente. E você falou das referências de masculino e feminino. Você vê como é que é legal isso, né? Como é que você fecha ali. Né? Se a gente estivesse falando de psicologia, você fecha a Gestalt. Exatamente. É muito interessante isso, muito legal. Bom, a gente também pode dizer que a educação sexual nas escolas pode ser uma forma da gente ter uma sociedade mais inclusiva, evitando violência, evitando bullying? Com certeza. Então, se você aprende... Porque a educação sexual, a primeira coisa, respeito. Perfeito. A palavra respeito, né? Perfeito. Então, se você ensina o outro a respeitar a individualidade do colega, do amigo, da amiga, né? Da criança que é diferente de mim, que ela tem uma outra cultura, que ela tem uma outra história, então não vai haver bullying.
Sim. Não vai haver bullying. Porque Sim. bullying é justamente você querer que aquela pessoa que seja diferente seja igual a você. Ou você abominar o que é diferente de você. Perfeito. Né? Então, eu acho que isso é... A violência também, né? Da violência sexual, porque na verdade assim, Não, se você aprende o respeito, o menino não vai ser violentado, a menina não vai ser violentada, porque não necessariamente vai ser violentado por uma outra pessoa, às vezes vai ser violentado dentro da própria escola, por um colega. Sim. Então, você não está livre em qualquer local. Exatamente. Então, na verdade, você sim cria uma sociedade mais inclusiva no momento em que você ensina o básico do respeito ao outro, ao pensar do outro, ao agir do outro e ao corpo do outro, principalmente. Exatamente. Muito legal isso. Muito legal. Bom, e educação sexual também tem papel importante para a gente desenvolver um relacionamento com uma afetividade saudável e em relação ao prazer, né? Aí é onde eu me espalho. Se espalhe. Você que é especialista. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você cria uma construção de sexualidade saudável, onde você consegue entender quais são no seu corpo os seus pontos de prazer, o que você gosta, o que você não gosta, e você consegue de uma forma fisiológica, orgânica, comunicar isso à sua parceria, né? Você consegue, e dentro disso existe um respeito, dentro disso existe um compreendimento de como o outro se sente melhor. Você consegue se relacionar afetivamente e até, vamos dizer assim, sexualmente, de uma forma mais gostosa, mais gentil, né? Mais relaxada, onde você pode se entregar e viver aquele relacionamento, aquela relação de forma relaxada, que você sabe que você não vai ser violentada pelo outro, que o outro não vai fazer o que você não quer ou o que você não gosta, né? E entendendo os seus pontos de prazer, você pode aproveitá-los e estimulá-los ao máximo dentro do que você conhece de você, né? O que te faz feliz, o que te vibra, o que te estimula. Então, sim, eu realmente acredito nisso, acredito que educação sexual dentro do relacionamento de afetividade e do prazer, ela faz toda a diferença. Quando você não sabe o que você gosta, você não sabe o que você quer, é igual a história lá do Lewis Carroll no Alice no País das Maravilhas, né? Quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Exatamente. E você não chega a lugar nenhum, na verdade. Exatamente. Então, é muito por aí, né? Então, é um mapa. Você cria o seu mapa de sexualidade e você consegue seguir um mapa para você ser o mais realizado. A gente não vai falar em felicidade, porque felicidade é momento, mas para que você seja o mais realizado possível dentro da sua sexualidade e do seu próprio prazer. Fala muito de autoestima, né? Sim. Fala muito de autoestima isso, porque se você não se conhece, como é que você vai se gostar, né? É claro que a gente não se conhece perfeitamente, né? O nosso ser é um ser misterioso, né? Que tem muito a descobrir, a gente se autodescobre a cada dia, né? Conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, né? A gente vai mudando as ideias, mudando a cabeça, né? Vai ganhando conhecimento, vai perdendo questões, vai se curando de certas coisas. Ressignificando. Exatamente, porque a vida é assim, né? E graças a Deus, né? E graças a Deus. Isso que você falou é outra coisa importante na sexualidade, né? Às vezes você não gosta de uma coisa, mas depois você experimenta num outro momento de vida e você gosta. E não tem certo e não tem errado dentro da sexualidade, né? Então você vai mudando e você vai entendendo o que você gosta, o que você não gosta e vai reaprendendo a gostar ou desgostar. E tá tudo certo. Exatamente. Tá tudo certo. Exatamente. E assim, você falou outra coisa muito importante, né? É aprender a se amar e ter autoestima, né? Eu já repeti isso pelo menos mais uma vez num outro programa. Eu acho que amor e prazer não se dá e não se recebe. A gente compartilha. Exatamente. O que você não tem para você não tem como compartilhar com o outro. Então, não é uma questão de dar ou receber. Abunda em você e essa abundância, ela propaga para quem está perto. Exatamente. É isso aí. Se espalha. E isso é muito legal. Eu acho que é o mais legal da vida é isso. É a gente se espalhar. E até uma vez eu conversando com uma amiga, a gente falando de imortalidade, né?
Aí eu falei assim, eu acho que eu sou muito metida, porque eu sonho em ser imortal. Como? Eu realmente sonho em ser imortal. Sim, se eu consigo tocar alguém, se eu consigo fazer... Imortal. Exatamente. Se eu consigo fazer diferença na vida de alguém, eu já me tornei imortal ali. Já. Acabou. É o legado. É o legado. Exatamente. É o legado. Aí vou citar o Paulo Pimon. Ele fala o seguinte, que a gente não nasceu para ser feliz. Acabei de fazer um curso com ele, o negócio tá fervilhando aqui. Então, assim, a gente não nasceu para ser feliz. Né? A gente nasceu para ter um legado, deixar um legado que é maior do que nós. E ver esse legado acontecendo é uma coisa que traz felicidade pra gente. Sim, com certeza. E aí a educação sexual entra nesse ponto, porque se as pessoas cultuarem essa abordagem no dia a dia das suas famílias, nas suas escolas, as crianças vão crescer com uma saúde mental melhor. E isso é um legado. Isso é um legado. Com certeza. Ai, Michele, adorei papear com você. Também. Adorei, foi muito bom. Deu pra dar... Agora eu queria te perguntar uma coisa. Por favor. Guias práticos. A gente falou do sexo Sim. em casa Sim. e andar pelado em casa, os pais. Isso é as uma boa crianças. pergunta, sabe? Assim, é claro que isso vai depender da cultura de cada família, tá? Você pode perguntar o que você quiser, tá? Vai depender da cultura de cada família. Existem famílias que são mais conservadoras, que vão ter dificuldade com isso. Mas o que sempre eu oriento é que tudo tem que ser o mais orgânico possível, o mais natural possível. E assim, a gente nunca deve impor nada à criança. Na minha casa, todo mundo sempre andou pelado e tá tudo bem. De um tempo para cá, a minha filha mais nova não quer mais aparecer tão pelada. E tá tudo bem. Ela vai ter a privacidade dela e ninguém vai ficar infernizando a vida dela para aparecer pelada. E tá tudo certo. Então, na verdade, porque como a gente falou que sexualidade é diferente para cada pessoa, mesmo as pessoas sendo submetidas ao mesmo estímulo, à mesma família, à mesma história, elas podem ter comportamentos diferentes e pensamentos diferentes. Então, assim... É orgânico andar pelado, porque o corpo é uma coisa normal, é uma coisa fisiológica, a gente nasce com ele. Ninguém tem que ter vergonha do seu corpo. E dentro do contexto familiar não há problema nenhum, né? Mas também a gente não tem que ficar estimulando isso. É de cada um. Cada um vai se comportar da forma que acha que está mais confortável. Eu acredito também, por exemplo, tem fases da vida da infância que você deve estimular a colocar roupinha, porque a nossa sociedade... Ah, sim, para sair sempre, botar uma roupinha, lembrar, essa parte... Quando a gente falar das partes íntimas, as partes íntimas a gente não mostra para todo mundo. Exatamente. Em casa, Então, com isso... papai e mamãe, você até pode mostrar, mas você não deve sair por aí. Olha, tem uma história da minha filha muito engraçada. Eu vou contar essa história, vou contar que essa história é muito engraçada. A gente ia sair para uma exposição de motorhome, eu e meu marido. E aí a gente foi sair para a exposição de motorhome e a Clara botou uma fantasia de Branca de Neve. E ela cismou que não queria botar calcinha. E eu queria que ela botasse calcinha e ela não queria botar calcinha. E aí o pai, que é ginecologista, deixa ela ficar sem calcinha para arejar, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que ela percebeu que teve um conflito ali do pai com a mãe. Ela percebeu que houve uma discordância. E aí a gente chegou lá na exposição do motorhome, descemos do carro, aí tinham umas pessoas sentadas, né, todas sentadas ali, e aí uma moça vira para ela e fala assim, nossa, que linda essa Branca de Neve, meu Deus. Aí ela levanta, sai e fala assim, e eu estou sem calcinha. Quase morri com isso. Mas simplesmente porque ela percebeu que houve ali. Foi pra te espizinhar. Foi. Tipo assim, e eu venci a minha mãe. Mas essas situações, às vezes, são difíceis, né? São. Porque se você tá num ambiente público, infelizmente, nossa sociedade é cheia de pedófilos. É verdade. Cheia de pessoas que não têm boa índole, né? E a gente precisa proteger as crianças. Sim, não tenha dúvida. Muito Não tenha dúvida. Ou seja, depois de um evento desse, eu tenho que ficar muito mais de olho nela e não deixar ela solta no parque. Com certeza. Com certeza. E a educação sexual se faz nesses momentos, pequenos momentos, né? Sim, Ali, é o gancho para falar. É o gancho para você ter um diálogo, falar. Você não vai mostrar a sua parte partezinha íntima para todo mundo. Isso é uma coisa que a gente não sai mostrando para todo mundo. Exatamente. Então é um exemplo muito legal de educação sexual. Muito bom.
Muito obrigada, Michele. Foi muito legal, muito gostosa esse papo da gente aqui hoje. Aproveitando e lembrando que dia 18 de maio já passou, é o Dia de Prevenção do Abuso. Aí, Dia gente. Nacional de Prevenção do Abuso Sexual Infantil. Muito show. Vou anotar, porque eu não sabia. Vou anotar isso aí. Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Vou anotar isso aí. Tá vendo? Muito bom. E dia 31 foi dia do orgasmo. Só para lembrar. Tá vendo? Para os adultos, Para os melhor aproveitar. Para as crianças e adolescentes. As adolescentes com prevenção. Se prevenindo de ISTs e de gravidezes não planejada. Exatamente. Até porque a gravidez é um processo muito importante na vida do casal, né? Sim. Então deve ser bem sagrado, né? Sim. E orientado. E de preferência planejado, porque aquela criança que vai vir. Desejado. Exato. Ela tem que se sentir desejada. Exatamente. Isso faz parte até, se a gente for pensar, né, do crescimento dessa pessoa enquanto uma pessoa que vai se sentir querida. Exatamente. Então, hoje em dia, cada vez mais se fala sobre a importância do período pré-concepcional que influencia na vida do ser humano. Então, imagina, se isso aqui foi um susto, foi no meio de uma esbórnia, foi no meio da bebida, de momento tóxico na vida daquele casal, não vai. Sim, isso pode, tem alguns estudos que mostram até que essa criança, ela pode crescer com sentimentos de rejeição, né? E de inadequação. Exatamente. Então, assim, negligência, rejeição e inadequação. É muito importante, porque os primeiros 1000 dias, né, que falam, que é o imprint mais forte na vida do ser humano. Então, assim, se a gente cuida para que essa adolescente, ela se desenvolva, se ela se amadureça como mulher e ela possa desejar um filho, e esse filho for bem preparado, bem formado, a gente tem uma nova sociedade. É verdade. Começa aí, né? Começa aí. Isso é muito legal. Então, é um recado para os adolescentes, né? Cuidem. Quando vocês tiverem o filho, seja na hora certa. Muito bom. Isso é educação pré-natal, gente. E para quem acredita em física quântica, né? Você começa no energético para depois colocar no físico. Com certeza, então, está mais do que provado. Está mais do que provado. Então, se você pensa no energético, uma gravidez não desejada, ela já vem com uma energia que não é uma energia legal para essa criança que vai chegar. Exatamente. Problemas aí de traumas ancestrais. Isso aí. Muito bom, muito bom. Michele, muito obrigada. Quem sabe a gente faz mais uns outros bate-papos aí, com outros assuntos bacanas aí. Estamos muito show. Aí. Gratidão. Gratidão, obrigada.